Realmente, escolher uma oficina de confiança é uma decisão muito difícil, que vai muito além apenas dos custos de manutenção, pois muitos critérios estão envolvidos. Por exemplo, capacidade técnica, transparência, indicações. Indicações, mas por quê? Porque eu comparo a indicação de uma oficina como a indicação de um médico. E por quê? Porque tão importante quanto cuidar da saúde das pessoas é cuidar da segurança do veículo. Nesse vídeo, nós vamos abordar vários critérios que vão ajudar você a selecionar a melhor oficina, não só para consertar, como manter preventivamente o seu veículo nas melhores condições. Apesar do Código de Defesa do Consumidor garantir uma série de direitos, a escolha de uma oficina não pode se balizar apenas pela legislação. Muitos outros critérios precisam ser levados em conta. Por exemplo, transparência, confiança, capacidade técnica e até mesmo aspectos legais. Vamos falar um pouquinho sobre cada um desses critérios que vão te ajudar, a partir de agora, a selecionar o seu guerreiro das oficinas. No decorrer da minha vida profissional, eu tive experiências como gestor de oficinas independentes, concessionárias, grandes, pequenas e até mesmo retífica. Também fui professor do Senai São Paulo, ajudando a formar centenas de mecânicos. E tendo em vista que a realidade brasileira é formada por diversos cenários diferentes, eu gostaria de ressaltar que esse vídeo não é uma crítica àqueles que trabalham de forma diferente aos parâmetros aqui exibidos. Trata-se apenas de um balizamento para aqueles que precisam escolher uma oficina, mas não sabem como. Confiança. Assim como um médico, o mecânico precisa ter a mais plena confiança do seu cliente. Afinal de contas, ele está interferindo no funcionamento de um dispositivo, o veículo, que vai garantir a segurança de toda uma família. E nesse caso, as indicações são de suma importância. E por quê? Porque elas são balizadas em experiências anteriores da atividade desse profissional. Logo, profissionais que têm boa reputação no mercado devem ser vistos com muito bons olhos. Mas não bastam apenas os relatos de outras pessoas. Num primeiro contato, verifique qual é a afinidade que esta oficina tem com você. Ela está realmente interessada no seu problema? Ela está realmente interessada em captá-lo como seu cliente? É preciso pontuar que existem vários tipos de oficina, de vários tamanhos e diversas configurações. Geralmente, as oficinas de maior porte são um pouco mais impessoais. Você não será atendido pelo dono, mas sim por um funcionário, um recepcionista. Mas isso não implica que o atendimento tenha que ser frio, descortês e totalmente impessoal. A empresa precisa se mostrar interessada em resolver o seu problema. Nas oficinas de menor porte, geralmente a recepção é mais calorosa. Você vai tratar diretamente com o dono. E se for uma indicação de um amigo ou de um cliente, pode ter certeza, a recepção será muito calorosa. Mas como a reparação de veículos não é baseada apenas na empatia, é preciso verificar se este profissional tem condições técnicas de resolver o seu problema. Um outro ponto importante que precisa ser levado paralelamente à empatia e às indicações é o tempo de estabelecimento da empresa. Empresas antigas, via de regra, contam com uma sólida estrutura. Mas cuidado,
Isso não quer dizer que as novas empresas não sejam dignas de confiança, pois muitas delas são fundadas por ex-funcionários de empresas maiores que resolveram seguir o seu próprio caminho e contam com uma bagagem técnica muito grande nos seus acervos. Um outro aspecto que precisa ser levado em conta é o aspecto logístico. A oficina tem tamanho suficiente para acolher o veículo e liberá-lo dentro do prazo prometido? É um fato muito importante para evitar que você fique sem o seu veículo durante muito tempo. Oficinas pequenas, porém bem geridas, costumam trabalhar, assim como as grandes, com agendamento, para evitar justamente que o dono do veículo fique sem ele durante muito tempo. Logo, não espere atendimento imediato no primeiro contato. Assim como o guerreiro das oficinas, antes de aceitar o caso, precisa verificar disponibilidade de vaga dentro da oficina, capacidade técnica e, dependendo da marca e do modelo do veículo, disponibilidade de peças e ferramentas. Todo esse cuidado com a recepção do veículo é um indício de responsabilidade. Logo, o proprietário do veículo não pode confundir essa necessidade de agendamento com pouco caso, pois essa preparação é a base do bom atendimento. Apresentação e custo de manutenção. Sim, boa aparência, boa apresentação são indicativos de organização, não tenha dúvida a respeito disso. Mas luxo não é sinônimo de competência técnica. Existem muitas oficinas de aparência mais simples que oferecem menos luxo, mas que sim apresentam não só muita competência técnica, como também um excelente atendimento. Ou seja, muito cuidado, porque nem tudo que reluz é ouro. Outro fato que também precisa ser destacado: oficina mecânica não é casa de caridade. Ela tem custos operacionais e, como qualquer empresa, precisa dar lucro ao seu proprietário. Então, sim, boas oficinas apresentam um preço um pouco mais elevado. Preço esse oriundo de investimentos em tecnologia, equipamentos, treinamentos, local adequado, seguros e outros detalhes que incorrem em custos. Custos esses que precisam ser repassados na hora técnica de serviço. Desconfie de preços muito baixos. Pode significar falta de recursos. No entanto, preços exageradamente altos podem significar apenas luxo. Você está pagando por luxo. Então, antes de contratar, verifique se realmente aquela oficina cara, que apresenta uma excelente apresentação e muito luxo a oferecer, realmente tem competência técnica. Existem outros critérios que precisam ser levados em conta, critérios esses técnicos. O primeiro deles, a transparência no fornecimento de informações. Em primeiro lugar, a equipe da oficina, seja o recepcionista, seja o analista técnico, seja até mesmo o dono, precisa oferecer explicações claras e precisas do que está havendo com o veículo. É claro que alguns diagnósticos são mais complexos e não podem sair na hora. Eles requerem tempo e dedicação e muitas vezes são cobrados. Mas isso tem que ser exposto com muita clareza para o cliente. Da mesma forma, o diagnóstico tem que ser claro e preciso, informando quais são as causas dos sintomas e quais são as medidas que serão tomadas para resolver o problema. Outra métrica que precisa ser levada em consideração
é a clareza dos orçamentos. Os orçamentos têm que ser detalhados, com todas as peças e procedimentos a serem realizados e os seus respectivos valores. Além disso, é preciso dar uma estimativa a mais precisa possível do tempo de reparo do veículo. Uma terceira métrica que precisa ser considerada dentro do quesito transparência: a autorização para a realização dos serviços. Nada se faz sem autorização do cliente. Qualidade técnica e estrutura. Um outro quesito que precisa ser levado em consideração é a qualidade técnica e a estrutura da empresa. Algo crucial devido à complexidade tecnológica dos veículos atuais. Atualmente, não é possível qualquer um consertar um veículo moderno. Às vezes, dependendo do tipo de veículo, como o caso dos híbridos e dos elétricos, pode ser até perigoso. Essa atualização técnica dos veículos fez com que alguns conceitos mais antigos não sejam mais válidos. Algumas práticas de oficina não possam ser mais aplicadas. Então, a atualização dos profissionais é imprescindível. E como é que se verifica isso? Os certificados de treinamento, via de regra, expostos nas paredes da recepção. Isso sem falar das certificações de órgãos de qualidade técnica e administrativa. A estrutura física da oficina também é importante, pois a presença de ferramentas, instrumentos e equipamentos é imprescindível para a realização de um bom diagnóstico, uma boa reparação. E o guerreiro das oficinas sabe disso. Ele sabe que ter a ferramenta certa para o trabalho certo não só aumenta a qualidade, como diminui o tempo de realização do serviço. Algo imprescindível para a boa gestão dos negócios hoje em dia. Um outro aspecto importante é a especialização. Não existe especialista em tudo. Hoje em dia, como os veículos estão muito complexos, as especializações em setores estão se tornando cada vez mais frequentes. Isso não quer dizer que a mecânica geral deixou de existir, muito longe disso, mas determinados problemas precisam ser examinados pelo especialista da área, como, por exemplo, câmbio automático, cuja reparação é extremamente detalhada e técnica, ou motor, que muitas vezes exige uma metrologia de altíssimo nível, principalmente se houver necessidade de retífica. Garantia dos serviços e peças. Um outro aspecto importante que tem que ser levado em conta são as garantias oferecidas. Sim, o Código de Defesa do Consumidor já garante muitos direitos. No entanto, são as garantias extras que fazem a diferença. É muito importante a gente citar uma situação muito recorrente hoje em dia: o fornecimento de peças pelo cliente. Sim, existem empresas grandes e famosas que aceitam que o cliente leve as peças de reposição. E existem aquelas que não aceitam de forma alguma. Nesse ponto não existe nem o certo nem o errado. Cada um tem os seus motivos. Aqueles que aceitam, via de regra, fazem isso para diminuir o custo da reparação ao cliente. No entanto, imputam ao cliente a responsabilidade de pagamento de nova mão de obra se a peça der defeito. Já aqueles que não aceitam afirmam que a responsabilidade total pelo reparo é deles, logo as peças têm que ser escolhidas por eles. E novamente, não existe nem o certo nem o errado. Esse é um ponto que causa muita polêmica no mercado e, pelo jeito,
está muito longe de haver um consenso. Aspectos legais e documentação. Por fim, existe o quesito da documentação. A legislação brasileira obriga todos os prestadores de serviço a emitir nota fiscal. Infelizmente, existe uma minoria que se evade dessa obrigação. Por quê? Não vamos comentar. No entanto, esse documento é imprescindível a você, cliente, caso seja necessário requerer uma garantia. A seleção de uma oficina mecânica não precisa ser uma tarefa intimidante. O consumidor, ao focar em critérios básicos como transparência, reputação, competência técnica, legalidade, tem condições de tomar uma decisão segura. No entanto, é preciso sempre ter em mente que a relação cliente-mecânico é baseada na confiança, mesmo que sustentada pelo Código de Defesa do Consumidor. Até a próxima!